Bom dia, galera. Tô aqui para gravar mais um vídeo de dicas para vocês, dessa vez da rodada 5, que já tá logo ali, vai começar hoje às 4 horas, então se você ainda não escalou seu time, corre para escalar que ainda dá tempo. Lembrando que não vamos ter todos os jogos à disposição por conta da chuva no Rio Grande do Sul. Os jogos do Inter, do Grêmio e do Juventude foram adiados, então a gente vai ter só 7 jogos para poder escalar, o que deixa a gente com menos opções. Mas bom, vamos lá pro gol. Deixa eu puxar aqui o gráfico. Esse aqui é o gráfico do gol. Eu destaco aqui média básica, que é a média sem gol, sem SG e sem assistência. Se ele joga em casa ou fora. A defesa do time dele, o adversário, o campeonato estadual que ele jogou e o mínimo para valorizar. Se você quiser ver o gráfico com mais calma, é só pausar o vídeo e analisar. Bom, o Everton eu gosto dele. Para mim é o melhor goleiro da rodada, porém custa 12 cartoletas e precisa de muito para valorizar. Então eu acho que não vale a pena escalar um goleiro caro e que precisa de muito para valorizar, porque dificilmente ele vai fazer muito ponto. O Bento tá um pouquinho caro também, mas é mais barato que o Everton. Para mim tem um dos melhores SGs da rodada, só atrás do Palmeiras. E gosto dele. Se eu tivesse cartoleta, escalaria ele, mas não tem. Rafael não tem um SG tão bom, mas pode fazer algumas defesas e, se bobear, pode pegar um SG. O John tá barato, precisa de pouco para valorizar. É uma ótima opção jogando contra o Bahia. Mas vou estar indo com o Carlos Miguel, que pegou a titularidade há pouco tempo e tá muito bem. Fez 7 pontos na última, precisa de pouco para valorizar. Tá custando 5 cartoletas e vai ser o meu goleiro para essa rodada. Na lateral, na lateral, a gente tem. É a mesma coisa, o gráfico é a mesma coisa que o do goleiro, só muda que aqui não tem a defesa e tem a minutagem. Bom, aqui de lateral o Arana, um cara muito regular, faz seus pontos de média básica, participa de gol muitas vezes, desde quando o Milito chegou, ele já tem 6 participações em gol em 8 jogos. É absurdo para um lateral. É, e acho que é isso. Gosto dele, mas como tá caro, não vou estar escalando. Piquerez vai ser meu primeiro lateral. Tem o melhor SG, na minha opinião, contra o Cuiabá, que ainda não fez gol no campeonato. Palmeiras segurou o SG contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra o Vitória. Então acho que tem tudo para segurar de novo. Se vai segurar ou não, aí já é outra história, mas eu acho que é o melhor SG e é o que mais tem chance de segurar. Além de ser um cara muito regular que faz vários pontos de média básica. Juninho Capixaba sempre é uma boa opção, porém não vou estar escalando porque joga contra o Flamengo, mas só dele jogar em casa já é uma excelente opção. Hugo, gosto bastante dele também. Jogando contra o Bahia, é um cara muito regular, tem muita média básica. Ó aqui, em todas passou de 5 pontos. Esquivel também, tá barato. É um cara regular também. O Atlético Paranaense, nos últimos 6 jogos em casa, segurou SG em todos. Mais o meu tem o Marcos Rocha também, só que eu não sei se ele joga. Então eu vou estar indo com outro lateral do Palmeiras, que é o Mike. Porém, se o Mike não estiver jogando, vou esperar a notícia. Se o Mike não jogar, eu vou estar indo com o Marcos Rocha. Bom, agora indo para zagueiros. Lembrando que eu priorizo atacante, porque é a posição que mais pontua. Depois meia e depois lateral. Ou seja, eu gasto mais cartoleta nesses. Porque aí eles têm mais chance de me dar ponto. Bom, zagueiro tá aqui. Separei alguns. E agora indo, voltando pro Cartola. Murilo, novamente, como eu falei.
Eu priorizo as outras 3 posições, então não vou gastar 12 cartoletas num zagueiro, que é a posição que menos pontua junto com o goleiro, assim como eu falei do Everton. Porém, se eu tivesse mais cartoletas, ele com certeza estaria no meu time, mas como eu não tenho, essa não é a realidade, não vou estar escalando. Gustavo Gomes, gosto bastante. Não tá tendo média básica? Não tá tendo média básica. Porém, é um cara muito forte na bola aérea. Pode fazer um gol a qualquer momento. E um zagueiro com um gol tira 8 pontos de outro zagueiro que dificilmente vai fazer gol. Faz bastante diferença. O Alan Franco, nos 2 jogos que ele jogou, ele foi muito bem. Segurou o SG em todos. E fez 4 pontos de média básica. Vai jogar como terceiro zagueiro. Então ele vai agir mais para um lateral, tem mais chance de fazer desarme. Kaique Rocha, para mim, unanimidade. Olha aqui as pontuações dele: 8, 4, 8, 2. Quase tudo de média básica. Para mim, não tem como deixar ele de fora. É a única unanimidade na defesa. E eu vou estar completando com outro zagueiro do Atlético, que é o Gamarra, que também é muito regular. 4 pontos aqui só de média básica. No estadual, estava muito bem também. E é isso. Essa aqui é a minha defesa. Vamos agora para o meio de campo, que tá um pouco difícil. Separei 6 jogadores aqui. E lembrando, se quiser analisar com mais calma, é só pausar o vídeo e ver. O Arias, para mim, uma excelente opção. O que pega é o preço dele e o mínimo para valorizar dele, que é de 10. Eu tô pensando ainda se eu vou escalar ele ou não. Scarpa, para mim é unanimidade, não tem como deixar ele de fora. Vem numa fase muito boa. Na Copa do Brasil deu assistência, aqui fez gol, aqui deu 2 assistências, aqui fez gol. Na Libertadores fez gol. No outro jogo da Libertadores fez 2 gols. Na final do Mineiro também fez gol. Então não tem como deixar de fora, independente de ter um jogo um pouco mais encardido. Mas mesmo assim o Fluminense cede muitos gols, independente se joga dentro ou fora de casa. De La Cruz eu gosto também. Independente do jogo, ele é sempre uma boa opção. Ainda mais quando a Arrascaeta não joga, que ele se torna um protagonista do time, ali como o melhor armador. Mas não vou estar escalando ele. Tem o Mateuzinho, que sempre que joga em casa é uma boa opção. Aqui contra o Palmeiras fez 4 pontos de média básica. Aqui fez 15 pontos contra o Bahia. Porém tem um jogo difícil, então não vou escalar. Vou estar escalando o cara que está embaixo dele, que é o Garro, que tem uma média básica muito boa, que fez 2 de média básica, 2.7, 5.6, 3.1 de média básica. É o cobrador das bolas paradas, pode bater pênalti, então vou estar indo com ele. E o meu outro meio-campista vai ser um cara que também não está provável, que está numa fase bem ruim, porém é o Veiga, que bate pênalti, bate falta, bate escanteio, bate tudo. Tá tendo uma média básica razoável e quando participar de gol pode estourar. Porém, o Veiga não sei se vai para o jogo. Se ele não for, eu vou estar colocando o Arias no lugar dele. Ok? Agora no ataque, vamos ver aqui o nosso gráfico dos atacantes. Tem bastante opção aqui. Então, a formação correta, na minha opinião, seria o 4-3-3. Na última rodada fui com 4-4-2 porque não tinha tanto atacante. Porém, nessa, eu acho que não é válido ir em outra formação que não seja o 4-3-3. Começo indicando o Hulk, que é difícil não indicar ele para alguma rodada. Apesar da fase dele não estar melhor, vem alguns jogos sem fazer gol. Joga fora de casa contra o Fluminense. Ainda assim, é uma excelente opção. E se tivesse no meu time, seria o meu capitão. Porém, como não tá, não tem como ser ele, né? Então, vou estar deixando ele de fora dessa vez, porque eu já tô com o Scarpa no meio. Canóbio, pra mim é unanimidade também. Já vou estar colocando até a minha faixa de capitão nele. É unanimidade, não tem como deixar de fora. Jogando em casa contra o Vasco. Contra o Vasco,
Aqui, 17 pontos em casa, 4,9 de média básica, 7 pontos em casa. O Vasco cede muito para atacante, então não tem como deixar de fora. Pedro é o melhor centroavante que tem, na minha opinião, do Brasil. Porém, a fase do Flamengo não é das melhores, joga fora de casa, tem um jogo difícil. Eu não iria. Caleri. Caleri eu acho que é mais válido do que o Pedro, porém, eu não vou estar cogitando escalar ele, porque acho que não vale pelo preço. Porém, é um cara que tem média básica, que e se fizer um gol vai estourar uma pontuação e joga contra o time que acabou de subir da Série B. Então acho que tem valor. Vou estar escalando também o Endrick, que é o jogador mais escalado, mas ó, tá tendo muita média básica. Só nesse jogo aqui que não. Quando fizer um gol ou assistência vai estourar. Se o Veiga não jogar, ele vai ser o batedor de pênalti, provavelmente. Então, bom, eu gosto muito dele e vou estar escalando ele porque tá em casa contra, fora de casa contra o Cuiabá. Não tem como deixar de fora. Não é unanimidade, porque dá pra você trocar ele pelo Flaco, que não tá em dúvida, que tá em dúvida. Porém, dá pra trocar ele pelo Flaco. Aqui, que tá numa fase pior pra Cartola. Não tá a melhor das fases, porém dá pra trocar, já que ele é mais barato. Mas vou estar indo com o Hendrick. O Pablo gosto bastante também, como eu falei, o Vasco cede muito pra atacante. Mas eu já tô com o Canóbio, não quero dobrar. E eu vou estar indo fechando meu ataque com o Júnior Santos. O Botafogo, o Botafogo é o líder do campeonato, novamente, né? Vamos ver se vai entregar. Joga em casa contra o Bahia, que sofre muitos gols. E esse aqui é meu time. Agora, para fechar, o treinador. O treinador, a gente tem quem? Deixa eu mostrar o gráfico para vocês. Tá aqui embaixo, aqui. Separei o Cuca, o Abel, o Arthur Jorge e o Zubeldia. Olhando o gráfico, melhor é o Cuca, porém tá caro. Eu vou estar indo com o Arthur Jorge, do Botafogo. Como eu não tenho ninguém na defesa, como eu não tenho ninguém na defesa do Botafogo, vou estar indo com o Arthur Jorge para cercar esse SG do Botafogo. Poderia até estar escalando o Cuca, cabe no orçamento, porém eu tô preferindo o Arthur Jorge de acordo com o meu time. Então o meu time tá com Carlos Miguel, Mike, que se não jogar entre o Marcos Rocha, Gamarra, Kaique Rocha, Piquerez, Scarpa, Veiga, que se não jogar entre o Arias, Garro, Canobio de capitão, Júnior Santos, Hendrick e Arthur Jorge de técnico. Vou dar uma pausa no vídeo e vou escalar meus reservas e volto aqui para mostrar. Bom, aqui estão as minhas reservas. Lucas Arcanjo, não gosto, mas só tinha duas opções, então escolhi ele. Marcos Rocha, para cercar caso o Mike não jogue. Bastos, gosto dele, pode até ser o titular, não no meu time, mas se você não tiver nenhum defensor do Botafogo e quiser colocar ele, tá muito bom também. O Eric, que acho que dentre as opções era melhor. E o Estevão, que pode ser uma apostinha, se jogar, acredito que jogue, porém, não é certeza, mas se jogar custando duas cartoletas é uma excelente opção. Não iria, não indico, porém, para reserva eu gosto. E é isso, esse foi o vídeo. Para quem assistiu até o final, agradeço. Deixem o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E é isso, bora para mais uma mitada nessa rodada 5. Valeu!